o dia de Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. A Bíblia não só revela verdades quanto ao passado, mas também temos informações muito precisas quanto ao futuro da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Neste artigo queremos abordar os eventos ligados com o termo o dia de Cristo, ou, como às vezes aparece, o dia do Senhor Jesus Cristo. É interessante, enquanto temos mais de 20 referências ao termo dia do Senhor no Velho Testamento, não há nenhuma ocorrência da frase dia de Cristo. É só no Novo Testamento que aprendemos sobre os eventos celestiais que envolvem Cristo junto com a sua igreja. Analisemos agora alguns pontos. Primeiramente, o arrebatamento da igreja. Acreditamos que o próximo evento que há de acontecer no calendário de Deus é o momento que nós aguardamos, quando Cristo há de vir até as nuvens para arrebatar a sua noiva, que ele comprou com o seu sangue derramado na cruz. O Novo Testamento destaca a ordem em que isso há de acontecer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Temos a descida dele, a ressurreição dos corpos daqueles que morreram em Cristo, e por último nós, que estivermos vivos, vamos ao encontro de Cristo nos ares. Examinando isto, devemos nos lembrar de que tudo há de acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Isto foi prometido por Cristo aos discípulos no cenáculo, que ele havia de vir para levar-nos para estar junto dele nas moradas celestiais. 3 vezes, no último capítulo da Bíblia, ele repete esta promessa. No versículo 7, ele liga a sua promessa com a obediência do crente à sua palavra. No versículo 12, a sua promessa está ligada com as nossas obras. Mas no versículo 20, ele somente confirma a promessa da sua vinda. O apóstolo João, ouvindo isso, diz: Ora vem, Senhor Jesus. Isto deve ser a reação de todos os nossos corações. Segundo ponto neste evento é o tribunal de Cristo. No versículo 12 de Apocalipse capítulo 22, mencionado acima, o Salvador diz: O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isto nos mostra que o tribunal de Cristo estará acoplado com o momento da sua vinda. Muitos têm dito que o tribunal de Cristo há de se realizar depois da nossa chegada ao céu, mas isto não encaixa com este versículo. Nós não sabemos onde ou quando exatamente o tribunal de Cristo há de acontecer, e é melhor não adivinhar quando a Bíblia não diz, mas podemos saber que vai acontecer em conjunto com o arrebatamento. É interessante notar que em Apocalipse capítulo 4, os 24 anciãos já têm as suas coroas. Então, é óbvio que o tribunal já terá acontecido. Mas mais solene para nós é o que há de acontecer no tribunal. Cada crente há de prestar conta a Cristo por cada momento da sua vida a partir do momento em que foi salvo. Temos várias informações sobre o que será examinado naquele dia. Em Romanos capítulo 14, lemos que cada um dará conta de si mesmo. Entender isto bem vai regular o meu relacionamento com o meu irmão. 1 Coríntios capítulo 3, lemos que o material colocado no edifício, uma das figuras da igreja local neste capítulo, será examinado, isto é, a minha participação na obra e ensino da palavra de Deus na igreja. O fator decisivo quanto ao tipo de prêmio será a qualidade e não a quantidade. No capítulo 4 do mesmo livro, aprendemos que
não é o que fizemos que aparecerá, mas sim o porquê fizemos, ou seja, o que motivou cada ato. Em 1 Pedro capítulo 5 e Hebreus capítulo 13, o ancião prestará conta pelo seu cuidado do rebanho. Mais solene ainda, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, aprendemos que o uso do nosso corpo há de ser avaliado. O nosso tempo, o nosso comportamento e nosso serviço para Deus, todos estão incluídos. A parábola que o Salvador contou em Lucas 19, do homem nobre, mostra que o galardão, adquirido no tribunal, vai decidir o lugar de destaque que teremos no reino eterno de Cristo. Isto é tão sério que todos nós devemos assimilá-lo bem, isto é, o fato que estamos realmente decidindo o nosso futuro e o nosso serviço eterno por aquilo que fazemos agora. Como devemos viver cada dia à luz deste evento que está tão próximo? Terceiro ponto, as bodas do Cordeiro. Sem dúvida, Apocalipse capítulo 19 é um capítulo de alegria, depois de tantos eventos descritos que trazem choro e dor para os habitantes do mundo. Nos primeiros versículos, a palavra aleluia soa 4 vezes dos lábios da multidão no céu. As primeiras 3 são para louvar a Deus pela justiça dele, visto no juízo da prostituta, a grande Babilônia, mas a 4ª vez é pelo fato que Deus está cumprindo o seu plano. O Cordeiro, o seu filho, está recebendo a sua noiva e tem chegado o momento das suas bodas. É para notar o grande contraste entre as duas mulheres nestes versículos. A primeira é descrita como a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e em cujas mãos tem o sangue dos servos de Deus. A falsa religião, através dos anos, tem matado e ainda vai matar muitos daqueles que são fiéis a Deus no seu serviço, mas Deus, enfim, há de julgar tudo. Quão diferente é a descrição da verdadeira noiva do Cordeiro. Ela se vê já aprontada para ser recebida, para estar com ele. Ela é vestida com vestes de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Em vez de juízo, como é o fim da primeira mulher, o futuro dela é gozar a eternidade junto com seu amado. Este momento das bodas causa alegria e gozo em todo o céu, e sem dúvida, ninguém terá mais gozo do que Cristo mesmo. Isaías capítulo 53, versículo 11 diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Podemos ter certeza que as bodas do Cordeiro, nesta passagem, ocorrerão no céu. Mas onde a ceia das bodas há de se realizar, tem causado mais dificuldade. Muitos usam Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, para apontar para o noivo vindo com a noiva e entrando para as bodas na sua vinda como filho do homem. Eles acreditam que a ceia será sobre a terra depois da vinda dele em glória. Temos que aceitar que sempre a vinda como filho do homem descreve a manifestação e não o arrebatamento? Porém, este entendimento de Mateus, capítulo 25, pode enquadrar o uso da figura de uma parábola para ensinar mais do que a passagem mostra. Até aqui, acreditamos que a ceia das bodas também faça parte do dia de Cristo e se realizará no céu antes da descida de Cristo em manifestação, como o último setor de Apocalipse capítulo 19 descreve. É interessante que temos 2 apresentações de Cristo e 2 ceias bem diferentes no capítulo. No primeiro setor, Cristo é o Cordeiro, que se vê como o noivo se casando. No segundo, ele assenta no cavalo branco e traz o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para vingar-se e julgar antes de reinar. Quanto às ceias, a primeira celebra as bodas do Cordeiro, os convidados são bem-aventurados, a segunda é chamada a ceia de Deus,
e aves são convidadas para comer a carne dos exércitos mortos pela espada que sai da sua boca.